Eu acredito que essa é uma das aulas do MCE mais esperadas de todos os tempos. E eu trouxe ela, adiantei um pouco ela de outros módulos, para que nós aprofundemos um pouco já nesse tema, de uma forma que vocês consigam entender na prática se essa é uma forma de uso adequada, se não é, o que está por trás disso, quais são as informações que a gente tem que saber, quais são os passos que a gente tem que saber antes de entrar com a ingestão. Então, por que eu trouxe esse tema? Nós iremos aprofundar nos outros módulos, mas eu já trouxe porque está tendo muita informação nas redes sociais, muita informação em grupos de Facebook, em postagens até de grandes profissionais, né, profissionais que têm aí uma visibilidade muito grande, e isso de certa forma me preocupa bastante, porque diariamente eu recebo mensagens de pessoas que viram os meus conteúdos e que estavam usando os óleos essenciais de maneira incorreta. Então, nós já sabemos que a ingestão dos óleos essenciais acontece. Eu não tenho como negar algo que é verdade, mas não da maneira como a gente está vendo nas redes sociais, as pessoas indicando umas às outras sem nem ter noção do mínimo da aromaterapia. E eu sempre falo para vocês que nós precisamos ter a base muito bem feita. Se a gente não tem o alicerce muito bem feito, a nossa construção ela não vai ser sólida. Isso não só numa construção de uma casa, mas na construção do nosso conhecimento. O que eu mais vejo na internet são pessoas que se dizem conhecedoras dos estudos científicos e que a base não foi bem feita. E eu não estou falando aqui como uma forma de julgamento a essas pessoas, mas como uma forma de alerta para você que em algum momento ouviu essa informação e que está reproduzindo essa informação de forma incorreta sem ter realmente esse conhecimento, por ter acreditado nessas informações. Então, hoje a gente vai desmistificar todas essas informações. Óbvio, né, que numa aula aqui desse conteúdo introdutório, desse conteúdo de certificação, não tem como a gente aprofundar num nível bem, assim, adequado, mas já dá para a gente ter uma noção geral das informações sobre ingestão de óleos essenciais. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que, assim, não pulem etapas dentro da aromaterapia. Eu sei que vocês querem conhecer sobre a ciência, eu sei que vocês querem conhecer sobre a química, mas nunca se esqueçam que a base tem que estar muito bem feita. E quando a gente pula do estágio, aqui tem a imagenzinha mostrando, né? Eu gosto bastante dessa imagem, mas quando a gente pula desse estágio para esse estágio, desse degrau para esse degrau, nós estamos negligenciando muitas informações. E essa negligência pode realmente prejudicar a saúde das pessoas. Então, diariamente eu recebo mensagens de pessoas que começaram a me seguir, que viram o meu conteúdo, que falaram: Dai, eu estava usando óleo essencial da maneira como me falaram, pingava na água, enfim, e eu acabei tendo gastrite, acabei tendo náusea, acabei tendo desconforto intestinal. Ou então, pior, pessoas que tiveram recomendações de profissionais de saúde, de médico, de nutricionista, para ingerir óleo essencial em cápsula e óleos essenciais agressivos, sem nenhum tipo de diluição, e nem explicaram para a pessoa como é aquele óleo essencial, quais os cuidados que tem que ter com aquele óleo essencial, quais são os riscos, porque a gente já sabe, nesse momento aqui, né, em todas as aulas que a gente já aprendeu, que os óleos essenciais também têm contraindicações, também têm riscos, também têm perigos. Então, nós precisamos entender, primeiramente, sobre a segurança dos óleos essenciais. E aí, assim, a inalação, né, aqui já falando sobre a aula, a inalação e a aplicação tópica são meios eficazes. A gente já entendeu em todas as outras aulas que a biodisponibilidade de uma inalação, de uma aplicação dérmica, ela acontece. E às vezes ela é maior do que a ingestão. Porque para fazer a ingestão tem todo um mecanismo que acontece dentro do nosso organismo, com a interação dos mecanismos ali, das substâncias, das enzimas, que podem degradar até esse óleo essencial ou que podem, pior, transformar esse composto num outro metabólito. Né? Então, o metabólito é aquilo que resulta da metabolização que acontece no nosso organismo. Então, de certa forma, a inalação e a aplicação tópica são menos complicadas de se fazer, são mais seguras. E por elas serem mais seguras, não significa que elas são menos boas, que elas sejam piores. Na verdade, elas só são mais seguras realmente, principalmente para quem está iniciando na aromaterapia. E óbvio, se a gente seguir as recomendações. Se a gente não utilizar da maneira correta, a gente também pode fazer
um grande problema utilizando dessas outras vias, tá? Então, diferente da ingestão, que exige um conhecimento mais aprofundado, tanto dos óleos quanto de farmacologia, fisiologia, bioquímica, toxicologia e tudo que envolve essa forma de uso. Então, nessa escadinha que nós temos que o primeiro degrau é segurança dos óleos essenciais. Isso para qualquer área da aromaterapia. Eu sempre falo para você, quer seguir a área de psicoaroma, quer seguir a área de vibracional, quer seguir a área de problemas físicos, saiba da segurança do óleo essencial. É ela que vai te proteger e proteger o seu interagente e proteger o seu paciente. O segundo passo, óbvio que tem vários outros que a gente tem que entender, mas a bioquímica e a química dos óleos essenciais. Tanto a bioquímica do nosso corpo, quanto a química dos óleos essenciais e até mesmo a interação de uma coisa com a outra. Da química dos óleos, com a bioquímica do nosso corpo, com a nossa fisiologia, com os mecanismos que acontecem no nosso organismo. Porque quando você ingere um óleo essencial ou um medicamento, existem uma série ali de coisas que acontecem, de reações que acontecem, e a gente precisa entender quais são essas reações, quais são essas possíveis reações que podem acontecer ali no nosso organismo. Farmacologia, então como que um óleo essencial é metabolizado, como que ele é absorvido, como que ele é distribuído, como que ele é excretado. Então, na farmacologia, a gente aprende sobre os medicamentos, mas existe também a farmacologia dos óleos essenciais, como que aqueles compostos se comportam dentro do nosso corpo. Toxicologia. Então, será que um óleo essencial, será que um fármaco vai gerar algum componente tóxico no meu corpo? Será que a partir de uma determinada dose, posologia, frequência, esse óleo essencial também não vai gerar algum problema para o nosso corpo? Então, a toxicologia também é uma área necessária da gente estudar. E só depois a gente parte para a ingestão. O problema é que a grande maioria das pessoas, elas desconsideram tudo isso e, por estarem acostumadas com a ingestão de fármacos, elas pulam esses degraus e, pior, elas recomendam para outras pessoas. Então, essa aula é justamente para fazer com que vocês reflitam junto comigo. Então, como eu disse, a ingestão dos óleos essenciais é algo que existe e não tem como a gente falar que algo não existe se ela de fato existe, né? Não tem como eu ir contra isso. Mas não da maneira como a gente está vendo ultimamente, tá? Então, além disso, a biodisponibilidade das moléculas por essas vias, inalação e dérmica, é maior do que quando ingerimos. É importante saber que essa prática se iniciou na França, recomendada por médicos especializados. Então, ainda que seja um médico indicando aqui no Brasil, se ele não for especializado nesta área, se ele não entender a aromaterapia de fato, os óleos essenciais, a metabolização dos óleos essenciais, também de nada adianta. Porque, gente, uma coisa que nós temos que ter ciência é que nem todo mundo sabe de tudo. Então, um aromaterapeuta não sabe de tudo da área da aromaterapia. Pode ser que ele tenha mais afinidade com uma área do que outra. E isso, você falar isso, você demonstra humildade também. Então, um médico, dentro da sua formação, ele não aprende sobre óleos essenciais. Não existe isso no seu conteúdo programático. Assim como não existe até mesmo na farmácia. Na farmácia, pode ser que dentro das matérias de fitoterapia, alguma coisa nesse sentido, você tenha conteúdo sobre óleos essenciais, mas não da maneira como a gente vê, que tem que ser ali aprofundado sobre o assunto. Então, é importante nós entendermos as limitações das profissões. Você ser um profissional da saúde não faz automaticamente com que você saiba de tudo sobre a saúde. Por isso que também existem as especializações em determinadas áreas. E tá tudo bem isso acontecer, tá? Então, assim, lá eles são médicos especializados nessa área, compreendem o tema com profundidade. Não é feita de forma banalizada, ou seja, eles sabem exatamente em qual momento vai utilizar, qual é o potencial de ação desse óleo, quais são as ações que ele vai gerar e quais são os resultados que ele busca. A forma é feita adequadamente, com diluição, tudo direitinho, com cápsula, né, da maneira mais adequada. Não é feita de forma banalizada e existem diversos métodos para que esse tipo de tratamento ocorra da melhor maneira. Não é você pegar um copo d'água e pingar. Não é você pegar um copo de chá e pingar o óleo essencial lá dentro. É você saber que existe uma terapeuticidade naquele óleo e que você vai usar para tratar um problema. Como vai ser? Com cápsula, um miolo de pão, que de repente pode não ser a melhor maneira,
como que vai ser essa forma de ingestão? Esse é o ponto, né? E qual é a sua experiência com essa área, sua especialidade nessa área? Então, o problema que estamos vivendo atualmente no Brasil não é nem a ingestão propriamente dita, é a forma como essa ingestão está sendo feita e difundida. E aí o que acontece é que existem respostas prontas que as pessoas recebem, eu não discuto, eu não falo nenhum tipo de, não debato com nenhum tipo de profissional, mas muitas vezes eu acompanho alguns conteúdos e eu vejo que não existe uma explicação correta, profunda, adequada sobre quando perguntam sobre esse tipo de ingestão. Então nós precisamos ficar atentas nisso, porque senão o caminho que a aromaterapia vai seguir é o caminho da banalização. Dali a pouco as pessoas não vão mais acreditar nisso. Ou pior, de acordo com as atitudes que a gente toma como aromaterapeuta, pode ser que as autoridades enxerguem isso como uma prática incorreta. E aí, como é que a gente fica? Então a gente não pode negar algo que é existente, mas nós precisamos tomar cuidado com a nossa postura dentro da aromaterapia para manter a longevidade da aromaterapia, tá? Então, pessoas sem nenhum conhecimento estão recomendando doses de ingestão sem nenhum critério e diagnóstico, recomendando a ingestão através do consumo de água como carreador. Acontece que nós já aprendemos que água não dilui óleo. Esse é o princípio básico. Se eu pegar um copo d'água, pingar uma gota de óleo essencial ou um chá que seja, ele não vai diluir. Eu só tenho um líquido embaixo que vai servir ali como um carreador, mas que não vai diluir. Quando eu coloco esse óleo essencial na minha boca, o que acontece? A molécula ela vai ser atraída pelas gorduras da minha mucosa. Então, se eu estou usando um óleo essencial mais tranquilo, ok, pode ser que não aconteça nenhum problema. Mas e se eu uso um orégano? E se eu uso uma canela? E se eu ingiro numa cápsula sem diluição adequada? Como que vai acontecer dentro do meu organismo, entende? Então, quando a ingestão é feita sem a devida diluição, da maneira incorreta, diversos problemas podem acontecer. Que são eles: lesão na mucosa gástrica, úlceras, gastrite, hepatotoxicidade, ou seja, você pode prejudicar o seu fígado, porque é um dos órgãos metabolizadores dos fármacos que a gente ingere, náuseas e vômitos, gastroenterite, dentre outros. Esses relatos, gente, não sou eu que estou criando, tá? Isso de fato acontece, isso de fato tem relatos e eu já recebi também relatos nesse sentido, quando a pessoa faz da forma incorreta. Então, a ingestão para um problema pontual, acompanhado por um profissional, por um curto período de tempo e com os devidos cuidados, evitando fazer em bebês, crianças menores de 12 anos, grávidas ou pessoas com problemas mais graves, problemas crônicos, pessoas que usam muitos medicamentos, por exemplo, é totalmente diferente de se recomendar beber 2 gotas todos os dias de óleo essencial de limão no copo d'água para desintoxicar o corpo. Vocês entendem o meu ponto? O meu ponto é sempre a segurança dos óleos essenciais, o uso seguro dos óleos essenciais. A partir do momento que eu saio desses cuidados, dessas informações de segurança, dessa zona de segurança, eu acabo gerando problemas. E se eu faço essa ingestão de uma forma sequencial, frequente, de diversos óleos, de diversas maneiras, a tendência é que eu me prejudique. Então eu sempre falo para vocês que muitas vezes o resultado não é agora, é a longo prazo. Muitas vezes o problema não surge naquele momento, surge depois de um tempo. Então é preciso que nós tenhamos sim esse cuidado, essa cautela, tá? Então, sobre a ingestão divulgada como liberada pela Anvisa, essa é uma das respostas mais comuns, né? Que até no meu post eu recebo, que as pessoas falam: ah, mas existe um óleo essencial liberado para ingestão, a Anvisa aprovou para ingestão. É nesse momento que eu vou falar para vocês sobre a confusão de interpretação na hora que falam sobre essas informações, tá? Então, o que existe é o aroma natural, conhecido como flavorizante, como flavor. Esse flavorizante, dentro das regras da Anvisa, pode ser ingerido e pode ser derivado de óleos essenciais. Então, eu posso ingerir óleo essencial. A Anvisa permite que eu ingira óleos essenciais, partindo do princípio que aquele óleo essencial está servindo como aromatizante e não como um tratamento terapêutico. Então, eu aromatizo alguma coisa, eu provoco sabor, eu provoco cheiro e gosto naquele alimento, naquela água, naquela pasta,
naquela bala, pasta de dente no caso. Então, isso é um flavor, isso é um flavorizante. Então, a resolução de diretoria colegiada RDC número 2, de 15 de janeiro de 2007, disponível no site da Anvisa, nos mostra exatamente essas definições. Então, eu vou aumentar aqui o zoom para vocês enxergarem. Então, definição e classificação. Aromatizantes são substâncias ou misturas de substâncias com propriedades odoríferas e ou sápidas capazes de conferir ou intensificar o aroma e ou sabor dos alimentos. Para efeitos do presente regulamento técnico, os aromatizantes classificam-se em naturais ou sintéticos. Veja que o enfoque está no aroma ou sabor, não cita propriedades terapêuticas. O que são propriedades terapêuticas? Justamente aquilo que nós falamos que existem nos óleos essenciais, tá? E aí aqui eu coloquei para vocês a continuação dessa RDC, em que ela nos mostra que o aromatizante, ele pode ser um óleo essencial. Ele pode ser uma essência natural. Então, eles dizem aqui no 2.2, aromatizantes naturais são os obtidos exclusivamente por métodos físicos, microbiológicos ou enzimáticos, a partir de matérias-primas aromatizantes naturais. Entende-se por matérias-primas aromatizantes naturais os produtos de origem animal ou vegetal aceitáveis para consumo humano que contenham substâncias odoríferas e ou sápidas que seja em seu estado natural ou após um tratamento adequado, como torrefação, cocção, fermentação, enriquecimento, tratamento enzimático ou outros. Os aromatizantes naturais compreendem óleos essenciais. São produtos voláteis de origem vegetal obtidos por processo físico, destilação por arraste a vapor ou destilação a pressão reduzida ou outro método adequado. Os óleos essenciais podem se apresentar isoladamente ou misturados entre si, retificados, desterpenados ou concentrados. Entende-se por retificados os produtos que tenham sido submetidos a um processo de destilação fracionada para concentrar determinados componentes. Por concentrados, os que tenham sido parcialmente desterpenados. Por desterpenados, aqueles dos quais tenham sido retirada a quase totalidade dos terpenos. Então, a gente pode ver claramente aqui que existe nessa resolução os óleos essenciais como aromatizantes. Então, quando eu encontro um óleo essencial que está para ingestão, que fala que foi aprovado para ingestão, ele nada mais é do que um aroma natural. Pode reparar até que foram mudados alguns rótulos para constar no rótulo do óleo essencial aroma natural de limão, aroma natural de orégano. Então, são óleos essenciais, o mesmo que sai lá do tambor de destilação, que vai para esses frascos de flavorizantes, são os mesmos que vão para os frascos de óleos que a gente usa para terapêutica? Sim. Mas nós não podemos dizer que esse óleo de cosmética, que foi registrado como um cosmético ou como um saneante, ele é terapêutico. E nem que o aromatizante natural é terapêutico. É preciso que tenha muito cuidado nesse aspecto, tá? Ponto. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter ideia em relação à interpretação dos fatos. Isso significa que o óleo essencial pode ser ingerido com um objetivo terapêutico? Não. Senão a Anvisa chamaria ele de medicamento e teria posologia, efeitos adversos, um médico iria receitar e etc. Aqui temos a confusão esclarecida. Então, o óleo essencial, ele sendo um cosmético ou não, ele não pode ser ingerido como objetivo terapêutico. Só que aí entra um outro ponto. Dai, mas eu sei que o óleo essencial é puro, eu sei que ele é terapêutico e eu quero utilizar. Essa é uma escolha sua. Agora, se você é um profissional que você recomenda esse tipo de forma de ingestão para a cura terapêutica, saiba que essa não é a recomendação que a Anvisa entende que está sendo feito aquele óleo essencial. Então, isso pode recair como um problema para você, a depender da maneira que você está fazendo essa recomendação, tá? Então, um flavorizante concede sabor e aroma ao alimento, mas quem garante que ele será utilizado dentro da quantidade suficiente apenas para essa flavorização? Então, a Anvisa foi lá e liberou os óleos essenciais como aromatizantes naturais, porque eles entendem que um aromatizante vai aromatizar. Ou seja, 1, 2 gotinhas em 1 litro, por exemplo, já vai ser suficiente para aromatizar. Mas as pessoas estão utilizando com benefícios, com intuitos terapêuticos, tá?
Bom, então aqui eu cito um trecho do texto da Maíra Castro. Eu coloquei o link para vocês lerem esse artigo, que é muito interessante, tá? E que eu concordo em todos os aspectos. E ela diz o seguinte: o fato da Anvisa aceitar a notificação de óleos essenciais para consumo humano por ingestão não significa que ela autorizou seu uso como qualquer outra coisa diferente de um flavorizante. Presta atenção aqui. O fato da Anvisa aceitar a notificação de óleos para consumo humano por ingestão não significa que ela autorizou seu uso como qualquer outra coisa diferente de um flavorizante. O que é um flavorizante? Um composto, uma substância que provoca sabor, que provoca aroma, tá? Então, quantas gotas você precisa para flavorizar uma água? Um exemplo, uma gota de óleo essencial de hortelã é capaz de flavorizar 2,5 tubos de pasta de dente ou 31,25 tabletes de chiclete ou 125 balas de hortelã. Uma gota de óleo essencial. É isso que a Anvisa espera que você faça com o aroma natural de menta feito 100% de óleo essencial de menta. Fazer algo diferente disso é por sua conta e risco. Ok? Então, a Anvisa é muito clara quanto a isso. Nós não podemos distorcer as informações que a Anvisa nos passa, tá? Clicando no botão abaixo, você pode ler o posicionamento da Abraroma. Então, eu coloquei aqui o posicionamento da Abraroma, no qual eu sou membro filiada, e que tem também um posicionamento em relação à ingestão, e que também fala sobre essa questão aí do flavorizante e tudo mais. Então, veja aqui um trecho retirado do documento da Abraroma. Para que um produto seja classificado como medicamento, que nós falamos lá atrás, e receba autorização da Anvisa para ser vendido como medicamento, ele precisa atender à legislação sobre medicamento. Um ponto consensual nessa legislação é que um medicamento precisa ter comprovação científica sobre seus efeitos terapêuticos e níveis de toxicidade. Deve ser produzido por indústrias farmacêuticas, deve ser usado mediante prescrição ou indicação de determinados profissionais de saúde e deve ser vendido em estabelecimentos autorizados para tanto. Então, quando nós falamos de comprovação científica sobre efeitos, vamos lá. Comprovação científica é diferente de evidência científica. Evidência científica significa que existe uma evidência de um resultado positivo ou específico de um determinado óleo ou composto. Comprovação é algo que é comprovado. A metodologia de pesquisa aplicada para aquele estudo levou para um resultado de comprovação. Não há discussão enquanto não houver um outro estudo ali que seja de uma outra escala ou com uma qualidade melhor do que esse. Sobre seus efeitos terapêuticos, então, eu preciso ter comprovação do efeito terapêutico e também da toxicidade. Qual é a quantidade letal? Qual é a janela terapêutica? Quais são os efeitos colaterais? Quais são as interações medicamentosas? Isso tudo consta nessa comprovação e nesses estudos para se tornar um medicamento. Aí as indústrias farmacêuticas irão produzir esse composto e aí vai ser prescrito por um profissional que conhece do assunto, que é especialista nesse assunto. Então, para resumir, a Anvisa não proíbe, presta atenção, não proíbe que os óleos sejam utilizados como aromas e ingeridos. O que não é reconhecida por ela é a utilização e recomendação terapêutica quando o óleo está notificado como cosmético, saneante ou afins. É necessário também que para aromatizante esteja listado na farmacopeia. Não é qualquer óleo essencial também que eu posso usar como aromatizante. Ele tem que ser também aprovado, para você não ter nenhum tipo de problema na hora de fazer essa aromatização no seu alimento, no seu líquido, enfim. Bom, dito isso, vamos entrar agora num nível mais profundo. Então, deu para entender até aqui? A Anvisa ela não proíbe essa ingestão. Só que você vai ver óleos essenciais que estão escritos aroma natural. E esses são os óleos que provavelmente estão registrados, pelo menos deveria, na Anvisa, como compostos ali de aromatizantes naturais. Diferente daquele outro que não está como aroma natural, mas que está registrado como cosmético. E cosmético, eles entendem que a gente não ingere, tá? Bom, metabolismo e absorção do fármaco via ingestão.
o mesmo caminho se aplica aos óleos essenciais, que é o caminho dos fármacos. A única diferença é a complexidade dos compostos e a quantidade de moléculas não padronizadas, diferentes dos medicamentos. Então, quando a gente pega um medicamento, nós temos o quê? Muitas vezes 1, 2, 3 princípios ativos. Quando nós pegamos um óleo essencial, nós temos muitos princípios ativos agindo ali. Muitos princípios ativos tendo uma ação no organismo. E cada um desse composto vai ter ali um efeito, uma metabolização, um resultado, um metabólito diferente no nosso corpo. Não existe essa padronização quando a gente fala de óleo essencial. Então, aqui eu coloquei algumas vias de uso dos fármacos convencionais, tá? Mas é o mesmo caminho que o óleo essencial vai seguir. Então, nós temos a via subcutânea, a via transdérmica, tá? E também aqui na veia, né? Em que acontece uma circulação sistêmica. Quando nós ingerimos, ele vai ter todo um caminho para poder ser metabolizado e depois ele vai para a circulação sistêmica. Ok? E quando nós fazemos a inalação, é a mesma coisa. Ele vai ali dar o sinal para o nosso cérebro, mas ele vai depois ir para a nossa circulação sistêmica. Praticamente íntegro, de acordo com a molécula que a gente colocou no nosso organismo. A ingestão é diferente, eu vou explicar para vocês por quê. Bom, nesse esquema é possível ver a complexidade da ingestão e o caminho é bem mais longo do que através da aplicação transdérmica, subcutânea ou injetado. Quando falamos de ingestão, são necessários diversos mecanismos para a metabolização e absorção do princípio ativo. O problema dos óleos essenciais é a sua complexidade, quantidade de ativos e dificuldade de padronização, de modo que não temos como prever o que irá acontecer no processo todo até chegar na corrente sanguínea. Para entender o que eu estou dizendo, citarei resumidamente o caminho que as substâncias percorrem. Então, vocês entenderam aqui que para a gente ingerir um óleo essencial, vai acontecer diversos mecanismos. E isso é natural do nosso corpo, porque a gente precisa absorver o que é necessário, metabolizar e excretar algo que sobrou ali, um metabólito, para poder realmente tirar do nosso corpo. Como se fosse um resquício de uma produção que foi feita, tá? Bom, então o primeiro caminho, né, que nós temos desse óleo essencial quando nós ingerimos e para medicamento também, é a via oral. Seja diluído, puro ou encapsulado, o óleo é engolido e começa a percorrer o caminho dentro do trato gastrointestinal. Depois ele vai para o nosso estômago, e aí no estômago nós temos o ácido clorídrico, mais as enzimas digestivas, que chamamos de suco gástrico. O pH varia entre 1,5 a 2. Nesse local, uma parte das moléculas dos óleos sofrem degradação. Então, entrou na nossa via oral, vai para o nosso estômago, o que acontece? Nós temos o ácido clorídrico e as enzimas. Ali já acontece uma primeira metabolização, uma primeira degradação. Sobretudo quando eu ingiro sem nenhum encapsulamento. Então, se eu pingo na água e eu ingiro, ele vai íntegro lá para dentro de mim. Ele vai grudando nas mucosas, né? Vai sendo atraído pelas mucosas, mas as moléculas que chegarem no estômago vão também ser degradadas por aquele primeiro passo, quando não tem esse encapsulamento, tá? Bom, nesse local, uma parte das moléculas dos óleos sofrem degradação e é por isso que a ingestão somente com água, mel, óleo vegetal sem encapsulamento não protegem as células para de fato chegarem ao intestino. Nesse caso, o ideal seria utilizar uma cápsula gastro-resistente. Ela resiste ao meu estômago. Aqueles ácidos e aquelas enzimas, elas vão passar dentro da cápsula, exceto se eu quiser a atuação do óleo lá naquele local do estômago, aí é diferente. Aí eu quero que a atuação do óleo seja ali, tá? Então, nesse caso, seria ideal utilizar uma cápsula gastro-resistente que libera a substância ativa somente no intestino. Então, a atuação que eu quero do óleo é no meu intestino, então ele precisa passar pelo estômago. Para passar pelo estômago, ele precisa de uma cápsula gastro-resistente. No intestino, aqui pode ocorrer também uma eliminação e degradação antes mesmo do efeito de primeira passagem, a depender do tipo de molécula. Então, ele vai para o meu estômago, depois ele vai para o meu intestino. Só depois que ele passar pelo meu estômago e pelo meu intestino, ele vai para o meu fígado, que é o principal órgão metabolizador de elementos ali
químicos, né? Substâncias químicas, substâncias farmacológicas. Bom, então através da veia porta, as moléculas que restaram são transportadas para o fígado, o maior órgão responsável pela metabolização antes da liberação na corrente sanguínea, e esse processo é chamado de metabolismo ou efeito de primeira passagem. Tenho certeza que vocês já devem ter ouvido isso, né? Ah, quando você ingere, ele passa pelo metabolismo de primeira passagem, pelo efeito de primeira passagem. Quando você inala, isso não acontece. Então, o problema maior dos óleos é que, por conta da sua complexidade, não há como dosar as quantidades seguras, nem como saber se um ou outro composto de um mesmo óleo será metabolizado da mesma forma. Após esse processo, as moléculas passam então para a corrente sanguínea, muitas vezes com uma concentração infinitamente menor e diferente do composto inicial. Então, quando eu abro o leque do óleo essencial, quando eu entendo suas moléculas químicas, o que nós temos? Muitos compostos. Cada um daquele composto vai ter ali uma metabolização diferente, uma enzima diferente. Alguns vão passar pelo estômago sem nenhum prejuízo, outros vão passar ali pelo intestino sem nenhum prejuízo. Isso depende de qual molécula a gente está falando. Mas, num geral, não tem como a gente dosar. Exceto se eu pegasse um óleo essencial, retirasse um composto e utilizasse. Aí eu sei que é só aquele composto que está agindo no meu corpo. Um óleo essencial, não. Nós já sabemos que ele tem, às vezes, até mais aí que 300 substâncias químicas. 200, 300 substâncias químicas. Então, o que precisamos saber também é que a distribuição para todo o organismo não é homogênea. Alguns órgãos recebem mais sangue, o cérebro, o rim e o coração. São órgãos que recebem mais sangue facilmente. Então, quando eu faço a ingestão, eles vão ali receber mais facilmente essas moléculas e também, consequentemente, liberar, excretar muito mais facilmente, porque a circulação sanguínea vai passando ali várias vezes, do que em outros, que é a pele, músculo esquelético, tecido adiposo, que é a nossa gordura. Então, muitos óleos essenciais, estudos demonstram que moléculas dos óleos essenciais, né, que a gente já não encontra óleo essencial íntegro quando ingere, eles ficam, não só na ingestão, mas até mesmo na aplicação dérmica ou inalação, eles ficam lá nesses órgãos, que são pele, músculo esquelético e tecido adiposo, uma que também por conta dessa gordura, mas fica mais tempo ali porque a circulação ela é menos adequada, ela é mais forte nos outros órgãos do que nesses órgãos. Então, a circulação ela não passa ali frequentemente, assim como nos outros órgãos. Então, a molécula que ficou grudadinha ali num tecido adiposo, por exemplo, ela vai ficar sendo liberada ali frequentemente, tá? Isso é bom quando a gente quer, por exemplo, uma redução de gordura abdominal, né? Mas quando a gente está falando de uma ingestão sequencial ali para, enfim, profilaxia ou para fazer um tratamento e a gente não tem ideia, principalmente com o carreador inadequado, a gente pode gerar um problema, tá? Porém, da mesma maneira que a circulação demora para atingir esses últimos órgãos, a sua eliminação também pode demorar. E assim acumular cada vez mais moléculas até sua total excreção do organismo. Isso é um outro motivo para a gente justificar aquele uso de 21 dias e pausa de 7 dias. Porque pode acontecer esse acúmulo e quando a gente dá esse tempinho, esse respiro para o organismo, ele assimila as moléculas e faz a liberação, a excreção. Bom, é importante também saber que diversos órgãos participam, em maior ou menor grau, da metabolização dos fármacos. Não somente o fígado, mas o fígado é o principal responsável. Então, nós temos que o fígado é o nosso principal responsável por essa limpeza, né, essa degradação, essa metabolização, essa assimilação dos compostos, mas nós temos também os outros órgãos. Então, por exemplo, o nosso pulmão, quando nós inalamos, ele já excreta um pouco daqueles compostos. Tá? Ele também faz uma certa metabolização. E também os outros órgãos, né? O estômago, o próprio rim, né? Depois que faz aí esse processo, vai também para o rim para ser excretado os metabólitos, tá? Bom, no fígado nós temos um conjunto de enzimas chamada de CYP ou P450, que são as grandes responsáveis por todo esse papel de metabolização. Então, dentro do nosso fígado, nós temos esse conjunto de enzimas que eles têm vários nomezinhos, tá? Cada conjunto de enzimas metabolizam alguns compostos, enfim, cada um deles tem a sua ação.
Quando nós ingerimos um medicamento, essas enzimas, né, essas CYPs, elas vão degradar aquele composto para que seja absorvido e para que seja eliminado. Quando a gente está falando dos óleos essenciais, das moléculas dos óleos essenciais, isso também acontece, tá? Esse efeito também acontece nessas mesmas enzimas. É por isso que existe também a interação medicamentosa. Porque a interação medicamentosa nada mais é do que um óleo essencial, uma molécula de óleo essencial competindo com um medicamento. Seja o seu receptor, seja a sua metabolização, alguma coisa ali vai acontecer. E aí que é perigoso, porque pode ser que o óleo essencial acelere a degradação de um medicamento, pode ser que ele reduza a ação do medicamento, pode ser que ele deixe o medicamento mais tempo no organismo, e aí gera uma sobrecarga. Então, muitos problemas podem acontecer através dessa ingestão. E assim, por que eu coloquei a ingestão como primordial para a gente falar? Porque a ingestão é a que mais vai gerar reações, é a que mais vai gerar interação medicamentosa. Então, é importante sim que você saiba sobre essas reações, tá? Para que fique mais fácil de entender, imagine o seguinte: a excreção ocorre majoritariamente na urina, certo? Então, nós ingerimos e depois esses metabólitos que foram degradados, que foram metabolizados, eles são ali excretados pela nossa urina. Porém, a urina é basicamente água. Os compostos dos óleos são lipofílicos, ou seja, eles têm afinidade com a gordura. Pois bem, então como que os compostos são eliminados na urina? É justamente esse processo chamado de metabolização responsável por resolver isso. Então nós temos essa metabolização para que ela elimine na urina. Eu preciso excretar algo que eu ingiro. Então, eu preciso transformar essas moléculas através de algumas reações que nós iremos aprender lá na frente, para que depois ele seja realmente eliminado pela urina. Então, eles se tornam facilmente elimináveis depois dessa série de mecanismos que acontece. Depois que as moléculas dos óleos ou de fármacos passam pelo fígado, a biotransformação pode alterá-los de 4 maneiras. Primeira forma, um fármaco ativo pode ser convertido em um fármaco inativo. Ingeriu, tinha uma ação que você buscava, ele foi inativado ali através dessa metabolização. A outra é, um fármaco ativo pode ser convertido em um metabólito ativo ou tóxico, tá? Então, ele pode se tornar tóxico ou até mesmo ser um metabólito que vai sim ter ação no organismo. Ou um profármaco inativo pode ser convertido em fármaco ativo, tá? Nós temos alguns medicamentos que eles são profármacos inativos e quando eles entram em contato com essa metabolização, ele se torna um fármaco ativo. Ou um fármaco não excretável pode ser convertido em metabólito passível de excreção. Por exemplo, aumentando a depuração renal ou biliar. Tá? Então, são as 4 possíveis maneiras que podem acontecer. Isso com medicamento e isso com óleos essenciais. Bom, aí eu coloquei para vocês essa cromatografia de um óleo essencial, se eu não me engano, é de lavanda. É lavanda, linalol, acetato de linalil. Para que vocês tenham uma ideia, para que vocês tenham uma dimensão da quantidade de compostos de um óleo essencial. Cada um desse composto vai ser metabolizado de uma maneira no nosso organismo. Obviamente que se eu tenho linalol e se eu tenho acetato de linalila em maior concentração, esses compostos muito provavelmente estarão em maior concentração no meu organismo. Às vezes esses outros que são pequenos traços, né, 0,2, 0,1, nem vai aparecer se eu fizer um exame. Porque às vezes ele foi, enfim, excretado, metabolizado em outro momento, tá? Bom, e aí é que entra o problema. Não há como prever isso nos óleos essenciais. Diferente de um fármaco que contém um princípio ativo, ou 2, ou 3. Já vimos que os óleos podem conter de 10 até 300 compostos ativos numa mesma gota de óleo. Como prever o que será gerado? Qual via de metabolização o óleo vai percorrer? Quais interações irão ocorrer? Quais resultados teremos? Podemos ter sorte e o resultado ser um metabólito ativo e não tóxico, mas quem garante? Entendem que existem muitas perguntas sem respostas? Esse que é o ponto quando a gente fala da ingestão. E aí é que entra o bom senso, a escolha, a parcimônia e a consequência de que ingerir é possível, mas será que é a melhor opção? Será que outros meios não são mais efetivos, mais seguros?
sobretudo se você está começando na aromaterapia, e muitas vezes você vai ter resultados positivos na ingestão, na inalação e na aplicação dérmica. Em muitos casos, tá? E a maior questão da ingestão é: há mais perguntas do que respostas. E quando isso acontece, há mais riscos do que certezas de bom resultado. Esse é o maior ponto que eu falo para vocês. Quando nós temos muitas dúvidas, quando nós temos muitas perguntas e poucas respostas, há mais riscos do que certezas. Por quê? Eu não sei exatamente com o que eu estou lidando. Entende? Então, é importante que você saiba dos riscos, sim. Eu não estou aqui com o intuito de assustar vocês, é simplesmente para alertar que existem esses aspectos. Dai, entendi, ok, fez sentido, mas eu continuarei ingerindo, eu continuarei seguindo essa linha, eu gosto dessa linha, eu gosto dos protocolos, eu uso, eu recomendo e tá tudo bem. Então tá tudo bem, tá? Mas eu preciso informar vocês dessas coisas. Então, um exemplo que a gente pode usar aqui, puxando o gancho do uso do limão siciliano diariamente na água, que eu falei lá em cima para desintoxicar, é que a depender da via metabólica que o delimoneno, ou seja, o composto em maior quantidade no limão, tomar, os metabólitos podem ser tóxicos ou neurotóxicos. E aqui eu coloquei as principais rotas de metabolização, isso também a gente não vai aprender agora, mas é só para vocês terem uma ideia. A depender da rota que esse delimoneno aqui for metabolizado, ele pode gerar outros compostos. E esses outros compostos, dentro do nosso organismo, eles podem se tornar tóxicos, tá? Então, óleo essencial é o quê? É composto de elementos químicos. E esses elementos químicos, quando eles reagem com o nosso organismo, eles vão gerar outros compostos químicos. E esses outros compostos químicos podem ser positivos ou não. Quando falamos da inalação ou aplicação tópica, o caminho que os óleos percorrem são completamente diferentes. Sendo assim, as moléculas chegam na corrente sanguínea praticamente iguais às moléculas iniciais. Quando se analisa o plasma sanguíneo, os compostos se parecem com a cromatografia do próprio óleo, óbvio que em menor quantidade por conta de toda a barreira da pele e dos órgãos, sem contar que os riscos são minimizados drasticamente. Isso ocorre por não haver o metabolismo de primeira passagem do fígado. Então, o que eu quero ter nessa aula, o que eu quero passar para vocês nessa aula, um resumo de tudo que eu falei, é que assim, nós precisamos entender e interpretar as informações que nos passam. Nós precisamos entender que muitas pessoas nos passam informações que foram interpretadas incorretamente e muitas vezes nós transmitimos essa informação da mesma forma. O que salva? O conhecimento. Quando você conhece, você entende, você decide por conta própria o que você quer. Então, eu quero ingerir, eu quero inalar ou eu quero aplicar na pele. Ou eu quero usar as 3 metodologias, mas eu vou fazer a ingestão de maneira segura porque eu vou aprofundar naqueles degraus que você falou que é importante aprofundar. E aí você vai fazendo essa utilização segura e consciente dos óleos essenciais. Porque eu tenho certeza que todas vocês estão aqui com o intuito de ter resultados positivos com os interagentes de vocês. Eu não acredito que em sã consciência as pessoas utilizem os óleos com o intuito de prejudicar a saúde das pessoas. Mas muitas vezes outras passam as informações para a gente e nós prejudicamos a vida de outras pessoas porque nós não temos o conhecimento. E o conhecimento que liberta. Por isso que eu trouxe essas informações para vocês, que nós iremos aprofundar futuramente, mas que eu quero que vocês já tenham essa ideia, porque nesse módulo de certificação não faz sentido eu não colocar esse tipo de informação, porque vai fazer parte do certificado de vocês como aromaterapeutas. Então, eu, como uma professora, preciso passar essas informações para vocês e eu espero que vocês reflitam e analisem essas informações para colocarem na prática de vocês. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo. Qualquer dúvida é só mandar para mim e a gente vai se falando. Até mais!